Abra seu coração para ser cheio. Faça a oração do Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Assim como o Espírito Santo precisa convencer os pecadores de que eles necessitam de salvação, da mesma forma o Espírito Santo nos convence, precisa convencer os crentes da sua necessidade de santificação e de ser cheio do Espírito. E para você receber essa revelação, precisa você ter momentos a sós com Deus, porque o Espírito Santo precisa falar com você para que ele possa te encher, e nenhuma experiência é exatamente igual. No entanto, mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo revelará a você a vontade de Deus, a necessidade da sua alma e a promessa de Deus. Você precisa estar convencido de que é a vontade de Deus que você seja cheio do seu Espírito aqui e agora. Você precisa saber que Deus ordena que você seja santo, que Ele te chama para a santidade e que somente o seu Espírito que habita em você pode te tornar santo, pode te tornar separado. E essa revelação precisa acontecer com você, e ela pode acontecer por meio da leitura da palavra, pode ser observando a vida de uma pessoa cheia do Espírito, pode ser ouvindo uma mensagem do Evangelho, pode ser ouvindo um testemunho, sabe? Você precisa se conscientizar dos pecados do seu coração e de quão cheio ele é de traços e de tendências carnais, e de quão fraca e derrotada é a sua vida. E quando você tem essa revelação, então você entende que precisa de santidade, que precisa ser cheio, que precisa da graça, que precisa do poder do Espírito Santo. É assim que acontece. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração de muitas maneiras. Ele pode usar muitas formas para falar com você e para te mostrar que você anda distante, muito distante do padrão que Deus estabeleceu para você, porque Deus quer fazer coisas extraordinárias através de você, através da sua vida, mas você está muito distante, porque não se permite ser cheio do Espírito Santo, e ao contrário, tem dado lugar ao seu coração para o pecado, para coisas carnais. Por isso, saiba que o Espírito Santo nesses dias quer revelar a você como anda o seu coração e mostrar para você que você precisa desesperadamente de um coração transformado pelo poder do Espírito Santo. E isso acontece quando você é cheio dele. Lembra que nós falamos que quando você é cheio, ele purifica o seu coração. E o Espírito Santo precisa te mostrar como está o seu coração, mostrar a maldade do seu próprio coração, mas também ele quer te mostrar a promessa de Deus e que ele veio ao encontro da sua necessidade. O Espírito Santo precisa alimentar no seu coração o desejo pela promessa de Deus, de purificar e de encher você. Como é maravilhoso o modo pelo qual o Espírito Santo pode tomar uma promessa da palavra de Deus e aplicá-la pessoalmente em você. Ao fazer isso, ele faz com que você tire os seus olhos de si mesmo e comece a olhar para Deus, e pela fé você se apropria pessoalmente da sua promessa e experimenta como Deus é fiel à sua palavra. Se você deseja realmente uma visão da santidade de Deus e da maldade do seu coração, queira ter um tempo a sós com Deus, humilhe-se perante dele,
Isso pode até exigir de você algumas horas a sós com Deus, mas você vai agradecer a Deus pelo resto da sua vida e por Ele ter te mostrado o seu fracasso interior. Sonde o seu coração à luz da palavra de Deus. Seja completamente honesto consigo mesmo perante Deus. Examine as suas ações, as suas motivações. A palavra de Deus diz: examinai a vós mesmo para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. Você já pode ver o seu coração à luz da cruz? Você já se deu conta de quanto o seu pecado custou para Jesus? Você já percebeu quão infinitamente santo é Deus? Como você poderia convidar o Espírito Santo para habitar num coração tão impuro e tão egoísta como o seu? Com certeza Ele precisa purificar você antes que Ele possa te encher. Se você nunca se enxergou como realmente é, do ponto de vista de Deus, peça a Ele para que Ele te mostre. Você com certeza vai agradecer a Deus quando Ele te fizer isso, porque então você dirá como Jó: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Está lá em Jó 42, do 5 ao 6. Quando você compartilhar da visão de Isaías da infinita santidade de Deus, clamará como ele: ai de mim, estou perdido. Então Deus poderá enviar fogo do altar e purificar a sua impureza. É necessário que tenhamos essa visão da santidade de Deus e da nossa própria pecaminosidade. Talvez não, mas você jamais poderá compreender realmente o cálice que Cristo bebeu em seu favor no jardim, a menos que tenha essa visão. Você jamais poderá entender porque Cristo clamou: Deus meu, por que me desamparaste na cruz, a menos que você tenha consciência da maldade dos seus pecados e da sua natureza pecaminosa, que levou Cristo a sofrer tanto. Se você deseja viver a vida de santidade, do amor de Deus e do amor de um Deus com um coração partido, permita que Deus o quebrante. Se você deseja a cruz viva para outros, crucifique-se com Cristo. Se você deseja experimentar toda a glória e todo o triunfo do poder da ressurreição de Cristo, da sua natureza pecaminosa precisa morrer e ser sepultada. Se você deseja partilhar com Paulo do triunfo de Romanos 8, venha com ele até o completo fim de si mesmo, como em Romanos 7. Que Deus nos livre da superficialidade da nossa época. Precisamos mais do que concordar com a verdade de Deus. Nós precisamos de um coração quebrantado, contrito, que seja cheio com os rios do Espírito Santo. Que nesse dia o Espírito Santo traga a revelação de quem você é e de como você precisa de Deus. Que Ele faça com você o que Ele fez com esses grandes homens cheios do Espírito. Que Ele leve você ao fim de si mesmo, para que a glória de Deus possa ser revelada através de você. Então pare tudo, fique a sós aí de joelhos com a palavra de Deus e dê ao Espírito Santo tempo para Ele sondar o seu coração. Dê a Ele o tempo que for necessário. Escuta, dê para o Espírito Santo o tempo que for necessário para Ele. Ajoelhe-se aos pés da cruz até que o seu coração seja quebrantado e permita que Cristo faça você uma pessoa íntegra na sua presença. Aí sim, você poderá experimentar uma nova vitória, uma nova glória, se você estiver disposto a pagar o preço. Deus quer te encher de uma maneira da qual você nunca viveu e nunca experimentou, mas é necessário descer. E hoje o Espírito te chama a descer ao fim de si mesmo. Se ajoelhe e peça para o Senhor sondar o seu coração e revelar até que Ele te quebre. Só se decida se levantar somente depois que Deus quebrar o seu coração. Deus abençoe.